Olá a todos. Então, nesse vídeo eu vou continuar. Eu não vou fazer o react do vídeo inteiro, né? Porque sim, é muita coisa, sabe? Assim, perdão a honestidade, mas é tanta bobagem que esse cara falou, né? Que chega a ser triste, né? E isso também levanta uma questão que eu acho às vezes complexa, porque quando você vê um debate entre apologéticos cristãos versus ateístas, né? Especialmente ateístas bem treinados como Sam Harris, você vê claramente o esforço que o ateísta faz, né? Do lado do ateu. E às vezes a preguiça do lado do cristão. Mesmo cristãos bem preparados, eles estão apenas repetindo velhos mantras, né? O Sam Harris, por exemplo, está tentando propor uma nova teoria, né? Uma nova moralidade secular. Críticas à parte, né? Se muitos filósofos concordam, não concordam, se é um tipo de utilitarismo, se é um tipo mais moderno, simplesmente do que o utilitarismo propunha. Essas críticas são válidas e bem-vindas, mas o que deixa mais preocupante é isso, né? Porque o cristianismo ele vive disso, né? Ele vive de uma espécie de ideias que nunca morrem, né? São ideias que já foram batidas, mas sempre acha pessoas para defender essas ideias, né? E quando você vê os debates, por exemplo, entre cristãos e ateístas, você vê claramente é, o, a diferença, né? O cristão ele pode se dar o luxo, né, de ficar repetindo mantras antigos e rebatendo. E nesse debate, não vou comentar aqui toda essa parte, mas que eu vi o debate até o final, quase o final, né? Cheguei no final, quase no final do debate, eles começaram a falar alguma coisa sobre ajuste fino, né? Que é o famoso, o argumento do ajuste fino, né? Que eu já falei nesse canal várias vezes, mas eu não vou comentar isso agora. Mas ele chega a falar esse argumento no final, né? Ele chega a mexer, falar. Mas o que chama atenção é o cristão se achar na posição de falar de ciência que ele não entende, né? E acho que ele não faz nem interesse, né? A gente não vai comentar aqui, não, mas tem uma parte que depois eu acho que eu vou comentar depois, mas que ele fala de que as leis da física, na verdade ele coloca um se, né? Se as leis da física são iguais em São Paulo, se são iguais em Rio de Janeiro, mas é basicamente isso, isso é ciência básica, né? Uma das coisas que Newton descobriu é exatamente que as leis da física são iguais, independente de qualquer ponto, né? E basicamente um dos argumentos mais fortes do Richard Dawkins, né, é essa, né, que o Richard Dawkins gosta de colocar um mapa, né, da distribuição de religião pelo mundo. Aí ele se pergunta, imagina se a física tivesse esse mesmo padrão, né? Imagina se Imagine se a física fosse igual à religião, mais especificamente igual ao cristianismo, né? Igual Imagine em cada país você tivesse uma lei diferente para a física. Isso é o que Bert Russell chegou a dizer, né? O cristão ele confunde descritivo com prescritivo, né? A ideia de um legislador cósmico, né? Que prescreve as leis da natureza, né? O cristão ele não consegue olhar para o mundo e ver o mundo como ele é. Ele precisa introduzir um agente, né? Que é o Deus, né? Então ele olha para a evolução, introduz um desenho inteligente. Ele olha para o universo, introduz o ajuste fino, né? Ele olha, por exemplo, para uma doença no passado, ele introduzia a ideia de demônios e espíritos, né? Hoje já está meio fora de moda isso, mas é bizarro isso, né? Ele olha para o universo e fala do famoso livre-arbítrio, que é basicamente o ser humano ser responsável pelas tragédias do mundo, sendo que tragédias do mundo não tem nada a ver com a ação em geral, né? Em muitos casos, não tem nada a ver com a ação direta do humano, né? Nós temos questões ambientais, nós temos as políticas de governo que são péssimas, mas isso são histórias, é outra história, isso não tem a ver com uma causa e efeito direto, né? É que você vê claramente essa pessoa que eu ainda não decorei o nome dele, falando de ciência como se ele entendesse da coisa, né? Ele não entende da ciência, ele está cometendo erros gravíssimos, ele está cometendo um erro tão básico que é erro de quinta série, né? É erro de ciência básica. Isso é uma das coisas mais tristes da projeto cristã e do cristianismo, porque o cristão ele olha para a ciência, ele se acha no direito de falar de uma coisa que ele não entende, né? As críticas que os cristãos fazem à teoria da evolução são banais, né? São toscas, né? São ridículas, né? Alguns falam, ah, nós não viemos do macaco. A evolução nunca falou isso, né? Isso não é teoria da evolução, né? Uma vez eu vi um pastor tentando me explicar que a Bíblia
Na verdade, já tem teoria da evolução, né? Aí ele comentando que a questão de Adão e Eva é uma teoria da evolução. Aqui não é teoria da evolução. Teoria da evolução são pequenas mudanças graduais que vão se acumulando, né? O fato de a Eva nascer da costela de Adão, aquilo não é evolução, né? Aquilo é uma historinha, né? Uma história bíblica, mal contada, de pessoas que viviam na Idade do Bronze, né? Então você vê claramente aqui nesse caso desse rapaz aqui, desse que eu não decorei o nome dele, nós vamos ver aqui, mas vamos é, é, vamos. Deixa eu separar aqui o material antes de começar, porque eu fiz uma pesquisa aqui. Eu sei que existe muito preconceito contra a inteligência artificial, né? Eu sei que existe muito preconceito, mas acho muito melhor a pessoa